Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de exercício de nível 1 sobre dilatação linear. Bom, se inscreva no canal, dê seu like e ajude o profissional da educação. Eu sou Carlos Souto, depois da vinheta, mais uma aula de exercício de nível 1 de dilatação linear para vocês. Vamos lá? Então vamos ver aqui, pessoal. Eu tenho aqui o seguinte, uma barra de concreto de coeficiente de dilatação 12 vezes 10 a menos 2 graus Celsius a menos 1, de 100 centímetros de comprimento, tem uma sua temperatura elevada de 10 graus. Ora, quando ele diz que a temperatura foi elevada de 10 graus, é porque houve uma variação de temperatura. Pode ser que a temperatura ambiente fosse 22 e a temperatura depois passou a ser 32, a temperatura ambiente. Então houve uma variação de 10 graus. Qual a variação de comprimento observada na barra e seu comprimento final? Bom, a questão de aplicação direta na fórmula, vamos ver uma simulação aqui. Veja que a temperatura subindo aqui de uma variação de 10 graus, veja que a barra vai dilatar aqui, ó, onde está escrito aqui de vermelho, ok? Então eu tenho aqui, comprimento final vai ser o comprimento inicial da barra, mais a variação de comprimento da barra. Então nós temos aqui, vamos lá. A variação de comprimento é dada por ΔL igual a alfa, que vocês sabem que alfa é o coeficiente de dilatação, LO, o comprimento inicial, e ΔT, a variação de temperatura. Então, aplicado direto na fórmula, eu tenho coeficiente de dilatação 12 vezes 10 a menos 6, o comprimento da barra 100 e a variação de temperatura 10. Então, quando eu fizer esse cálculo aqui, vai dar exatamente 0,012. Né? Porque o 100 é 10 a segunda, com 10 daqui vai ficar 10 a terceira. 10 a terceira vezes 10 a menos 6, quando eu somar menos 6 com 3, vai dar menos 3. Então vai ficar 12 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa de 12 dividido por 1000. Então vai ficar 0,012 centímetros. A variação de comprimento da barra. Bom, e o comprimento final da barra? O comprimento final da barra é o comprimento que ela tinha, mais a dilatação que ela teve. Ela sofreu, que foi 0,012. Então, somando o comprimento inicial da barra, que era 100, com 0,012, que foi a dilatação, vai dar 100,012, ok? Então, questão fácil, aplicação direta na fórmula. Vamos para a próxima questão. Exemplo 2. Uma barra de alumínio de 200 centímetros aumenta seu comprimento em 0,088 centímetros, quando sua temperatura é elevada de 15 graus centígrados a 35 graus centígrados. Centígrados ou Celsius é a mesma coisa, tá? Qual o coeficiente de dilatação do alumínio em relação à escala Celsius e à escala Fahrenheit? Então vamos ver, pessoal. Eu tenho que a fórmula é ΔL igual a alfa LO ΔT. Então, substituindo agora. Se o ΔL deu que o coeficiente de dilatação dilatou de 0,088, veja que é tão pouco, 0,08 centímetros, que a olho nu a gente nem consegue perceber que houve dilatação. O comprimento inicial da barra era 200. São dados, mas a temperatura depende da escala de temperatura considerada. Então, vamos lá. Então, tem a variação na escala Celsius. 35 menos 15 dá 20 graus. Então, eu tenho. Vamos transformar essa variação 20 graus em Fahrenheit. Nós vimos isso na aula de termometria. Uma variação na escala Fahrenheit vai ser 9 sobre 5 da variação na escala Celsius. Então, nós temos, colocando 20 graus aqui, 20 simplificando por 5 dá 4. 4 vezes 9, 36. Então, a temperatura na escala Fahrenheit vai ser 36. Bom, vamos só lembrar isso aqui bem rapidinho para vocês. Eu ensinei para vocês, vamos apagar isso aqui. Eu ensinei para vocês que uma variação na escala Celsius está para 100, que é a escala Celsius. Vamos ver se vocês lembram. A aula de termometria. A temperatura na escala Celsius vai de 0 grau a 100 graus, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, a variação na escala Celsius aqui está para 100, está para essa distância aqui toda, ok? Está para 100. Assim como a escala Fahrenheit, que tem ponto de fusão 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Uma variação aqui, uma variação daqui para cá, por exemplo, ΔF, vai estar para essa distância aqui. É uma proporção. Ora, se essa distância está para essa distância aqui está para essa. Então, 212 menos 32, essa distância aqui é 180. Então, 180. Foi o que ele fez.
Ora, foi 20, a variação na escala Celsius está para 100. Está para 100. Assim como na escala Fahrenheit está para 180. Então, simplificando aqui, vai dar 1 sobre 5. Então, fazendo meio pelos extremos, vai ficar 5 ΔF igual 180 vezes 1, 180. 180 dividido por 5 vai dar 36 graus, que é exatamente o que ele colocou lá. Então, a variação na escala Fahrenheit, eu podia resumir assim, dividindo isso aqui por 20 vai dar 5, e dividindo aqui por 20 vai dar 9. Então, o que ele fez foi fazer 5 ΔF igual a 9 ΔC. Aí ele fez ΔF igual a 9 sobre 5 de ΔC. Foi isso que ele fez. Aí, quando ele substituiu aqui por 20, 20 dividido por 5 deu 4, 4 vezes 9, 36, foi o que ele fez, ok? Só para entender o que ele fez aqui. Então, ele colocou ΔF, variação na escala Fahrenheit, é 9/5 da variação na escala Celsius. Exatamente o que eu fiz aqui, ó. Se ΔC está para 100, assim como ΔF está para 180, eu posso simplificar e colocar assim. Colocar ΔC está para 5, assim como ΔF está para 9. Então, a variação na escala Celsius está para 5, assim como uma variação na escala Fahrenheit está para 9. Posso raciocinar assim. Então, quando ele isolou, fez o meio pelos extremos, ele isolou, passou o 5 para cá, dividindo, isolou o ΔF de um lado da equação. Aí substituiu a variação na escala Celsius exatamente aqui. Bom, voltando lá para o enunciado. Então eu tenho aqui que quando eu vou calcular o alfa aqui, vai ficar ΔL dividido por LO ΔT. Exatamente, né? Você vai ter exatamente isso aqui. Ó. Você pegar essa fórmula aqui, eu pego essa fórmula, vamos apagar aqui. Se eu pegar essa fórmula e isolar o alfa, que é o que eu quero, então eu vou ter isso aqui, ó. ΔL sobre LO Δθ igual a alfa. Então isso aqui que está multiplicando vem para o outro lado dividindo. Então o que ele fez foi exatamente isso. Colocar 0,088, colocou o comprimento inicial e a variação de temperatura. O comprimento inicial, nem lembro, vamos ver aqui qual foi. Foi 200. Então vamos voltar aqui. Então ele colocou 200 aqui. E a variação de temperatura foi 20 graus. Isso na escala Celsius. O alfa na escala Fahrenheit vai ficar isso aqui mesmo, sobre 200. Qual foi a variação na escala Fahrenheit? Que deu 36, não foi? Que a gente fez o cálculo, deu 36, porque a gente colocou aqui o 20, que foi a variação na escala Celsius. Simplificou 20 por 5 deu 4, 4 vezes 9, 36. Então dava 9 sobre 5 vezes 20, então dava 36. Então aqui é só colocar. Então fazendo esses dois cálculos, você vai ter o coeficiente de dilatação na escala Celsius e vai ter o coeficiente na escala Fahrenheit, que é exatamente o que ele fez. Então substituindo aqui, ó, isolando o ΔL e isolando o alfa de um lado da equação e passando o LO e ΔT dividindo, vai ficar isso aqui e vai dar esse cálculo aqui. E na escala Fahrenheit vai ser a mesma coisa, sendo que em vez de 20 graus vai ser 36. Então termina a questão. O coeficiente de dilatação na escala Celsius, coeficiente de dilatação na escala Fahrenheit. E a terceira e última questão de hoje, ele diz que duas barras de materiais diferentes, uma de chumbo, 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, e outra de granito, 8 vezes 10 a menos 6, ó. A de granito vai dilatar menos, ó. O coeficiente de dilatação é menor. E mesmo o comprimento inicial, 100 centímetros, são submetidos a uma elevação de temperatura de 30 graus. Então, quando ele fala que a elevação, já é o ΔL, aliás, o ΔT, né? Variação de temperatura. Então, qual a variação nos comprimentos das barras? Então, aplicação direta na forma. Vamos ver a simulação aqui dessas duas barras, uma de granito e outra de chumbo. Veja que a de chumbo dilata bem mais. Dilata bem mais do que a de granito. 3,375 vezes maior a dilatação. Vamos só usar para a resolução. Eu tenho que ΔL é
o coeficiente de dilatação, então o chumbo tem coeficiente de dilatação 27 vezes 10 menos 6, vezes o comprimento inicial, que é 100 centímetros, vezes a variação da temperatura, que é 30. Então, calculando isso aqui, vai dar 0,081. E a aplicação do granito é a aplicação também direto, né? Coeficiente de dilatação 8 vezes 10 a menos 6, no lugar do alfa, que é o coeficiente de dilatação. O comprimento inicial também é 100 e a variação de temperatura também é 30. Então, fazendo esse cálculo, vai dar 0,024. Então, qual a variação nos comprimentos das barras? Então, vamos ver. Observe que a dilatação da barra de chumbo é maior que do que a de granito, pois o seu coeficiente de dilatação é maior. Óbvio, né? Bom, então nós temos aí 3 questões resolvidas, simples, aplicação direta na fórmula, não teve nada de anormal. A única coisa que a gente teve que relembrar na primeira questão era que ele pedia o coeficiente de dilatação na escala Fahrenheit e na escala Celsius. E nós relembramos, que uma variação na escala Celsius está para 100, assim como uma variação na escala Fahrenheit está para 180. Ok? Aí eu simplifiquei o 100 e o 180 e ficou ΔC está para 5, assim como ΔF está para 9. E se a gente fizer o meio pelos extremos, a gente vai poder isolar o ΔF e colocar 9, 5 de ΔC. Então, variação na escala Fahrenheit é 9 sobre 5 de ΔF. Mas não precisa decorar isso, é só lembrar que a variação na escala Celsius está para 100, porque o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100. Então, essa distância 100 está para ΔC, assim como 212 menos 32, que é o ponto de ebulição na escala Fahrenheit, e o ponto de fusão na escala Fahrenheit, é uma variação de 180. Então, uma variação na escala Fahrenheit está para 180. E igualar. Simples, simples, simples. Ok? Isso a gente viu em termometria. Volta lá no canal, assiste as aulas de termometria para lembrar como é que vê as variações de temperatura das escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tá bom? Bom, por hoje é só. Espero que compartilhe o vídeo e acompanhe as outras aulas de nível 1 e nível 2 de dilatação. Tchau, até mais.